Muito boa noite a todos. Que bom que você está aqui. Não se desanime, tá? Tira da cabeça esse pensamento de nossa, fui na igreja e não tinha quase ninguém, tá? Isso é coisa do capeta. Que bom que você está aqui, que bom que você veio. Abre teu coração, a tua mente para receber a palavra, presta atenção, que Deus ministre aí na tua vida. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4. Estamos indo para o final dessa carta aí de Pedro. Ainda teremos umas 5 mensagens, eu acredito, pelo que eu tinha previsto ali, ainda nesse livro, até a gente terminar. Hoje, nós vamos falar sobre sofrimento. Sofrer é bom, ou melhor, sofrer não é bom, mas faz bem. Sofrer não é bom, ninguém gosta, não sente bem, mas sofrer faz bem. É, de certa forma, isso que Pedro fala nesse texto de hoje. 1 Pedro, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Abra a tua Bíblia, deixa ela aberta, marca aí a página, porque nós vamos abrir alguns outros textos também. Eu quero orar ainda, nesse momento, mais uma vez. Fecha teus olhos, me acompanha. Antes da oração, tem culto infantil? Tem prof? Se não, as crianças ficam aí então, só para garantir que eu não tinha esquecido isso. Vamos orar e vamos para a mensagem. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua Palavra. Queremos ler esse trecho agora, essas passagens que vamos ver hoje. Nós queremos ouvir a Tua voz, Pai, ouvir Tua mensagem para nós e meditar nisso, Senhor. É um tema complicado, é algo difícil, dolorido, é sofrimento. O Senhor bem sabe como nós somos fracos. Então, nos ajuda a entender isso aqui da melhor maneira possível, Senhor. Me ajuda nesse momento, nessa mensagem aqui, e que realmente a Tua palavra que fala por si só, opere, faça esse papel aí através de mim. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Tem como colocar aí os slides? Antes do texto, por favor. Nem se preocupa, Sara, em colocar o texto, que eu quero que o pessoal abra na Bíblia mesmo, por favor. Sofrer não é bom, mas faz bem. Esse é o texto aí, base de hoje. Pode passar para a imagem. Quem aí já se tratou lá com o Ângelo? Levanta a mão. Aqui, olha, bastante gente daqui. Quem já foi para o Pilates, ou para fisioterapia, ou para quiropraxia, não com o Ângelo, com outra pessoa, sabe o que é 1 minuto durar 1 hora? Cara, porque assim, ó, é um tempo infinito de estralar, de esticar, de torcer. É uma dor que é de chorar, né? É de chorar. Tem uns momentos lá, assim, horríveis, né? Segundos parece que não passam. Quando ele coloca lá, o Ângelo, ou o instrutor do Pilates lá, coloca numa posição de alongamento ali, aquilo estica e dói, e aí ele fica aí. E o tempo parece que passa, e o sol dá a volta, e tu não sai daquilo lá e não para de doer. Dói mesmo. Mas faz bem. Por quê? Quantas histórias que o Ângelo não tem de gente que ele ajudou e que resolveu o problema e que daí a pessoa vem e agradece para ele, né? E diz, cara, olha aí, ó, por causa daquele tratamento lá, hoje eu não tenho mais aquele problema, hoje eu consigo fazer isso, aquilo, parei de sofrer de outra forma. É mais ou menos essa ideia que eu quero passar com essa mensagem de hoje. O sofrimento, a dor, ela não é boa de se sentir. Ninguém gosta, ninguém almeja sentir dor, mas ela faz bem. O resultado que ela traz é bom. É muito melhor do que se a gente não passar por ela. Nesse texto aqui, principalmente, Pedro está falando sobre o sofrimento por ser cristão, tá? Não o sofrimento em si, uma doença, ou algo assim. Ele está falando do sofrimento de ser perseguido por ser cristão.
O que nós temos em comum com a igreja lá de Pedro, lá de Roma, é que nós enfrentamos o pecado. E Pedro diz isso: o sofrimento ajuda a lutar contra o pecado. Então a gente vai tentar ver como isso ajuda. O sofrimento aí, ele nos ajuda a lutar contra o pecado. E como é que isso é bom para mim? Como é que isso me ajuda hoje, nós que não somos perseguidos? Será que esse texto vale para nós também? Porque ele diz lá, aquele que sofreu no seu corpo rompeu com o pecado. Tá, mas eu não sofro no meu corpo por ser cristão. E aí? Será que é possível que Deus queira que eu sofra? Será que é possível isso? Será que o sofrimento não é só uma consequência do pecado e não é vontade de Deus na nossa vida? Vou tentar responder isso hoje, nessa mensagem. Pedro escreveu isso aqui lá para as pessoas, preparando eles para uma piora na perseguição. Naquele momento, a igreja lá de Roma ainda não era morta, ainda não era perseguida, presa, assim, das piores maneiras possíveis, mas estava para começar. Eles sabiam disso, e daí Pedro escreve preparando a igreja para esse tempo aí. Antes de eu entrar aqui no primeiro ponto da mensagem, eu quero deixar bem claro que esse é um tema difícil, é um tema sensível. O sofrimento que você enfrenta é seu, só você sabe como é enfrentar, só você sabe o que é passar por isso. Quem olha de fora pode ter uma ideia, pode imaginar como é que é, mas o sofrimento é muito particular. Então eu não quero simplificar o sofrimento aqui, eu não quero desprezar isso, eu quero ter muito cuidado. Então, abra o seu coração e exerça misericórdia aí com aquilo que eu falar, que Deus possa realmente ministrar no seu coração. Primeiro ponto que eu trago no texto, vamos ler o texto, né? Eu esqueci disso. Vamos ler agora, aí eu trago o primeiro ponto. 1 Pedro 4, do 1 ao 6, diz o seguinte: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, na idolatria repugnante. Eles, os pagãos, acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso eles insultam vocês. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus. Primeiro ponto, versículos 1 e 2, lê de novo comigo. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Então, o primeiro ponto que eu trago desse texto é que Deus quer que a gente sofra. Eu pensei em colocar, Deus não quer que eu não sofra, mas isso seria a mesma coisa que dizer que Deus deseja que a gente sofra. Qual é a vontade de Deus para o ser humano? Que o ser humano conheça Ele e seja santificado, abandone o pecado. Ora, se a gente está falando que o sofrimento ajuda a vencer o pecado, Deus quer que a gente sofra. De que forma Ele quer que a gente sofra? Em que momento da nossa vida, da nossa caminhada Ele quer que a gente sofra? O quanto Ele quer que a gente sofra? Por quanto tempo, né? Eu não sei, só Ele sabe. Não tenho como dizer isso, como prever isso. Mas o sofrimento não deve ser uma surpresa para a gente. Sofrimento por sermos cristãos, nesse caso mais específico. Eu resumiria essa passagem da seguinte forma. Acompanha comigo. A gente tinha lido semana passada que Cristo sofreu, morreu, o justo pelos injustos, para nos dar uma nova vida.
E Ele é a fonte da nossa esperança. Se Ele estiver no centro do nosso coração, a nossa esperança não acaba. Então, isso colocado, isso dito, se Jesus for o centro do nosso coração, Pedro vem e fala aqui, enfim, Cristo sofreu sem merecer e para vencer o pecado. Agora vocês, se preparem para isso, porque sofrer no corpo ajuda a vencer o pecado. O objetivo desse sofrimento é aprender a aproveitar bem o tempo de vida, fazendo a vontade de Deus e não a vontade do nosso corpo. Aproveitar bem o tempo de vida. Mas aí talvez surja a pergunta, para mim surgiu, qual é a relação de sofrimento com parar de pecar? O que tem a ver? Sofrer nos lembra da nossa fraqueza. Quando a gente está doente, quando a gente está em dificuldade, quando a gente está sendo perseguido, confrontado, tem que lidar com alguma coisa assim, a gente lembra quão fraco a gente é. A gente lembra o quanto a gente depende de Deus. A gente lembra que a gente é finito, a gente não dura para sempre. O sofrimento nos faz olhar para Deus, de certa forma. Talvez daria para dizer assim, olha, aquele que foi preso, apanhou, morreu, foi rejeitado, foi deixado de lado, sofreu assim essa rejeição que nós podemos sofrer por ser cristão, esse aí já não vive mais no pecado. Quem já sofreu, quem já experimentou a rejeição por ser cristão, entende que aquilo é a vontade de Deus mesmo e ele não quer voltar para o pecado. Uma coisa muito interessante, pensando lá em Paulo, lembra em 2 Coríntios, quando fala que ele tinha um espinho na carne, né, uma dor, alguma coisa que incomodava muito ele, por 3 vezes ele clamou ao Senhor pedindo, tira isso de mim, e Deus disse, a minha graça te basta. E Paulo, beleza, aceitou, ele aceitou. Para pensar um pouquinho, ele pediu o fim do sofrimento, ele pediu o fim da doença, Deus disse não, chega para ti a minha graça, para tu aguentar essa doença, aguentar essa dor, aguentar esse sofrimento. E Paulo aceitou isso, deixando exemplo para nós. Tem uma frase que uma autora falando sobre sofrimento disse, ela falou, existe milagre, uma maravilha em receber graça suficiente para prosseguir em situações que não mudam. A gente muitas vezes espera e clama e acha que Deus só responde mudando a situação, terminando com o sofrimento. Mas não, às vezes Ele responde com graça, com força, com capacidade para aguentar a situação, sem ela mudar. E que pensamento é esse de que Pedro fala? Ele diz, se armem do mesmo pensamento. Né, no meio do versículo 1 ali. Uma vez que Cristo sofreu, armem-se do mesmo pensamento. Então, que pensamento é esse? É o pensamento que Jesus teve, de que ele estava disposto a sofrer para deixar de pecar. Ele estava disposto a deixar que Deus fizesse o que quisesse com ele para ele deixar de pecar. E o armar-se desse pensamento, por isso eu coloquei até a imagem do cara ali com um capacete, é esse armar-se, essa ideia, é se equipar, é colocar armadura, é se preparar para a guerra. Se arme com esse pensamento, esteja preparado, levanta a guarda com esse pensamento, de que é melhor eu sofrer para deixar de pecar do que eu não sofrer. Eu posso sofrer e isso não está errado. Eu posso ser rejeitado, eu posso sofrer aquilo que a gente sofre por ser cristão, que é pouco hoje em dia. Mas eu posso sofrer isso para lutar contra o pecado. Nós temos 2 opções. O fato é que estar vivo é sofrer. Eu falei isso na outra mensagem. Estar vivo é enfrentar lutas e sofrimentos, é enfrentar dor. Nós temos 2 opções de dor. Pensa bem comigo. Ou é a dor da disciplina, de você lutar contra o pecado, ou é a dor da consequência de não ter lutado contra o pecado. A gente não tem como escapar. Uma dor é agora, você se impõe, você é que luta, para depois aproveitar. A outra dor é aproveitar agora e sofrer a consequência depois, que vai ser muito pior.
Tem uma imagem, pode colocar, por favor, que foi até colocado aqui, peguei da Prefeitura de Itapejara aí no site, na época do Covid, né? É essa ideia aqui. Nada com Covid aí, mas pensa lá, ó. Você prefere qual dos caminhos? Ter a disciplina de, na época ali do Covid, se manter em casa, ficar na sua cama para não ter que ir para o hospital, ou então fazer tudo o que quiser e ter que acabar numa cama daquela? Eu quero assistir um videozinho com vocês. É melhor a dor da disciplina agora do que a dor da consequência depois. É melhor a gente sofrer hoje por ser cristão, sofrer no nosso corpo, nos opondo aos nossos desejos pecaminosos e lutar, declarar guerra, nos armar do pensamento que Jesus teve agora, do que a gente ficar fazendo concessões e ser cobrado por isso depois. Depois é pior. Eu quero que você abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Deixa marcado aí em 1 Pedro, mas abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Está logo antes. Hebreus 12, versículo 2. Diz ali: tenham os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus, ele teve consciência de que deixar de pecar, suportar a vergonha, suportar a cruz aqui, valia a pena. E ele foi assentado à direita do trono de Deus. Essa promessa que nós temos. Eu quero ler com você Hebreus 12, do 4 ao 11, para encerrar esse ponto aqui. Hebreus 12, versículo 4. Na luta, presta atenção, Pedro lá estava falando para a igreja que ia ser perseguida, que ia morrer. Nós não enfrentamos isso. Então, acho que esse texto aqui se aplica muito bem para nós. Por quê? Olha só. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Até aqui, não precisa ir até o 11. Todo sofrimento, e eu estou aplicando aqui já, para encerrar esse ponto, todo sofrimento ele devia nos aproximar de Deus. Se eu sofro agora, eu lembro que eu sou fraco, e eu me aproximo do Senhor. Se eu sofro por consequência de um erro que eu cometo, eu lembro, Senhor, eu sou pecador, me perdoa por esse erro, me ajuda a consertar, e isso me aproxima de Deus também. E aí eu pergunto para você pensar, qual é a sua reação, qual é a minha reação diante do sofrimento? Nós não precisamos resistir ao ponto de derramar o próprio sangue. Mas quando eu corro o risco de ser rejeitado por ser cristão, lá no trabalho, lá na família, lá na escola,
quando eu sofro, corre o risco do pessoal saber que eu sou cristão e eu sei que vão me incomodar. Eu sei que vão me indicar, que vão me zoar, que vão me deixar de fora. Qual é a minha reação? Vale mais a pena a dor da disciplina, dessa luta agora, do que a dor da consequência. Como é que eu posso ver sentido no sofrimento? Quando eu enfrento uma dificuldade, quando eu luto por ser cristão, isso vai me aproximar dos meus amigos e irmãos em Cristo, porque a gente vai estar passando a mesma coisa juntos. Eu vou poder ajudar quem sofre algo assim também. Quando eu sofro, eu posso refletir naquilo que realmente vale a pena. A Bíblia diz que tem mais sabedoria numa casa em que tem luto, num velório, do que numa festa. Por quê? Quando a gente está com dor, a gente para pensar mais nas coisas. A gente, quando está com dor, valoriza muito mais os momentos sem dor. Quando a gente sofre, enfrenta um período longo de sofrimento, a gente valoriza muito mais a perspectiva do céu, do fim da dor, do fim completo da dor. Tenha isso no teu coração. É difícil, é chato, eu não queria, preferia fazer de outra forma, mais fácil. Lembra de qual é a perspectiva que você tem, qual é a esperança que você tem. É do céu. Lute contra o pecado. Essa é a motivação que eu quero deixar hoje aqui. Enquanto Deus quer que a gente sofra, porque o sofrimento nos melhora, o mundo quer que eu me satisfaça. Completamente, totalmente, sem limites no momento, na hora. Tem que ser logo. Por isso que o mundo quer que eu me satisfaça. É tudo automático. Por isso que é tão complicado a gente falar disso hoje. Versículos 13 e 4 dizem assim: no passado, vocês já gastaram tempo que chega fazendo o que agrada aos pagãos. Perdão, eu estou lendo 1 Pedro 4, versículo 3, tá? 1 Pedro, voltei lá para o texto base. 1 Pedro 4, versículo 3. No tempo passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, sensualidade, bebedeiras, orgias, farras, idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem hoje nessa mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. É como se Pedro estivesse dizendo aqui, a tradução do Bernardo diria assim: já chega de fazer as vontades do corpo, isso não é conduta de quem crê em Jesus. Isso não é conduta de quem crê em Jesus. É por isso os não crentes desaprovam e falam mal de quem luta contra essas vontades do corpo. Porque não é conduta de quem crê em Jesus. Então quem não crê em Jesus acha estranho. Eu fiquei pensando por que é que Pedro usa esses exemplos tão pesados assim. Porque ele bota os pecados assim lá em cima, né? Orgia, farra, bebedeira, idolatria repugnante. Tudo assim do pior nível possível. Pedro quis aqui fazer com que os cristãos olhassem para trás e lembrassem quem eles eram sem Cristo. Não é olhar para trás e dizer, nossa, que tempo bom. Muito pelo contrário, é coitado de mim se eu continuasse lá. Olha quem eu era sem Cristo. Olhe para o seu passado e pensa nisso. O que você era sem Jesus? Mas eu não pratico essas coisas aí. Que bom, nem eu. Mas a gente peca igual. Eu quero abrir um texto lá de Mateus com você. Mateus 5. Mateus 5, versículos 21 e 22. Mateus 5, 21 e 22, Jesus falando: vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu lhes digo que qualquer um que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. É Jesus elevando o nível da lei aqui. Logo depois ele vai falar do adultério. Vocês ouviram que foi dito, não adulterarás. Eu digo para vocês, qualquer um que olhar para uma mulher com desejo no seu coração já cometeu adultério.
Então, Jesus ele intensificou a lei. Ele mostrou que a lei não é externa. O que Deus espera de nós não é o externo somente. Então, quando a gente olha para essa lista ali, libertinagem, orgias, farras, bebedeiras, tranquilo, a gente não comete isso. Mas e lá dentro, o que a gente comete? É só parar para pensar que você vai encontrar. Idolatria repugnante, trocar Deus por qualquer coisa. Adultério é pensamento, os olhos, orgia, farra, o desejo disso já chega. Que a gente nos avalie nesse sentido. A gente não comete aqueles pecados lá de 1 Pedro, mas a gente chega muito perto deles com outros pecados. A gente comete outras coisas. Para encerrar esse ponto, o nosso sofrimento ele é bem diferente daquele lá da igreja de Roma. Nós não sofremos perseguição, mas nós lutamos com o pecado também. E como é que eu aplico isso para nós? Para a gente pensar um pouco. Convido que você dê graças a Deus, porque você não é perseguido, mas que você sofre talvez só uma rejeição, por não participar de certas coisas, por não concordar com certas práticas. Dá graças a Deus por isso. E se engaja mais nessa luta. Mais ainda, mais ainda. Lute contra os seus desejos, contra o seu corpo. Como eu falei, nós temos duas opções de dor aí. Ou a dor da disciplina ou a dor da consequência. Tem um poema aí que eu coloquei, se não dá para ler, não tem problema, só acompanhe comigo, ouve. 1 quilômetro andei com o prazer. 1 quilômetro andei com o prazer. Tantas coisas bonitas ele me falou, mas senti por dentro tão vazio quando de repente ele me deixou. Andei depois com o sofrimento, só coisas duras ele tinha para dizer, mas as coisas que o sofrimento me ensinou, eu nunca mais vou esquecer. Essa é a ideia que Pedro está falando aqui. Os prazeres, as vontades do corpo, não ensinam, não levam a nada. Antes, levam à condenação. Mas o sofrimento que vem por a gente negar essas vontades, esse dura. O que é ensinado pelo sofrimento, isso dura. E por fim, o último ponto, que Pedro fala aí, que o fim das contas é diante de Deus. Ninguém vai escapar disso. Versículos 5 e 6 lá de 1 Pedro 4. Voltei para o texto base. 1 Pedro 4, versículos 5 e 6 diz assim: os pagãos insultam, xingam vocês. Contudo, eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Então, ninguém vai escapar. De uma forma ou de outra, todo mundo vai se acertar diante de Deus. E por isso o evangelho é pregado. Porque muita gente que já morreu, perseguida pelos seres humanos, foi aprovada por Deus. Mais ou menos isso que Pedro diz aqui. Surge a pergunta, né? Que mortos são esses? É para evangelizar eles? Não, não é. O outro texto que eu preguei lá fala que Jesus desceu aos espíritos em prisão e anunciou a eles. Lá fala justamente isso, espíritos. Aqui diz mortos, defuntos, pessoas que já morreram. O que Pedro está dizendo aqui é, o evangelho foi pregado a gente, pessoas que foram perseguidas e morreram por serem cristãos. E agora estão vivas diante de Deus. Por isso é que vale a pena pregar o evangelho, vale a pena crer em Cristo. Porque mesmo julgados segundo os homens e condenados e mortos, diante de Deus, a gente recebe vida, a gente recebe a ressurreição. E Deus está pronto para julgar. O negócio é logo. Não tem outra chance para pensar, não tem outro momento. Eu quero ler mais um texto, que está em Romanos. Abre sua Bíblia em Romanos 5, versículo 2. Romanos 5, 2, diz assim: por meio de quem, de Jesus, nós obtivemos pela fé essa graça na qual agora estamos firmes.
e nos gloriamos, nos alegramos muito na esperança da glória de Deus. E não só isso, também nos gloriamos nas tribulações, porque nós sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O que Paulo fala aqui em Romanos é o seguinte: a provação, a dificuldade, as tribulações produzem perseverança, a capacidade da gente aguentar. Essa capacidade de aguentar, de permanecer com Deus, produz um caráter aprovado. E esse caráter aprovado nos dá a esperança de que nós vamos chegar diante de Deus e nós vamos ser aprovados, nós vamos estar na presença da glória dEle, coisa que quem vive no pecado não vai ter. É por isso que, diante desse julgamento iminente de Deus, nós podemos ter esperança. Os cristãos, aqueles que creem em Cristo, podem ter esperança de chegar lá e não serem condenados. Isso é uma certeza para nós. Como Paulo diz aqui, quem aguenta firme, no final é recompensado. Deus garante isso. E o que é que você sente quando pensa sobre o julgamento de Deus? Eu lembro de mim. Eu estava já há muito tempo na igreja, eu ainda era criança, né, junior, mas eu já conhecia muito bem a Bíblia, o Evangelho e tudo mais. E um líder, lá no encontro de juniores, perguntou: quem aí vai para o céu? E daí todo mundo levantou a mão, né, gurizada, todo mundo levanta a mão, eu não levantei. Daí ele veio conversar comigo, né, e perguntou: por quê? Por que tu acha que não? Não sei. E eu realmente não sabia, mas eu não tinha paz. Eu não tinha certeza. Cara, talvez a gente está vivendo na igreja, talvez a gente está há muito tempo ouvindo já do Evangelho, conhece até a Bíblia, mas ainda serve a Deus por medo. Esse julgamento, essa ameaça que Pedro faz aqui, é para os pagãos. Nós que cremos em Cristo, não precisamos ter medo. Qual é o teu sentimento pensando naquele momento em que Deus vai julgar todas as pessoas? E por que você se sente assim? Como é que a gente pode ter completa paz em relação a isso? É simples. Creia em Jesus. Creia que Ele já pagou o preço por você. Os pagãos ali que Pedro está falando, eles é que vão ter que pagar o preço deles. Mas para quem crê em Cristo, o preço já está pago. Tem essa esperança, tem essa fé. Mesmo condenado, julgado pelos homens, pelas pessoas, mesmo que todo mundo rejeite, mesmo que você sofra por manter a sua fé, diante de Deus a esperança está garantida. Não dá para ter dúvida. João 14, 27 é uma palavra de Jesus. Se você quiser abrir, pode abrir, senão só escuta a leitura desse texto. João 14, 27 é no momento que os discípulos percebem, entendem que Jesus está para morrer e está para ir para o céu. E eles, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Jesus vai morrer, e aí? Aí Jesus diz o seguinte para eles, João 14, 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. É isso que Jesus quer para nós, seus discípulos. A minha paz eu dou. Não como o mundo dá, em lugar nenhum dá para encontrar essa paz. Só em Cristo nós podemos ter essa paz, mesmo diante da perspectiva do julgamento do Senhor. Para encerrar, agora concluindo aí, olha essa imagem. Você já passou por uma experiência de ir num restaurante assim, num lugar escuro, que depois de algum tempo que você está ali, os seus olhos se acostumam? Normal acontecer isso no potreiro, no mato, né? Acampamento, coisa assim. Tu está ali só com a luz da lua, fica ali um pouco quieto, tal, sem olhar para a lanterna, sem olhar para a luz, teus olhos acostumam e tu passa a enxergar muito bem. O olho humano é incrível, uma capacidade de adaptação. Até eu li uma historinha de alguém que foi num restaurante desse, quando chegou, não enxergava nada assim, ficou um tempo ali, pegou o cardápio e estava conseguindo até ler, né? Porque o olho se adapta.
Infelizmente, na vida, isso aí acontece com a gente em relação à escuridão do mundo. Nós temos a luz de Cristo, mas como a gente está no meio da escuridão, no meio das trevas, ela vai nos acostumando, a gente vai se acomodando, vai achando normal aquela escuridão, quando não é. E a escuridão às vezes vai entrando na nossa mente, no nosso coração, através de concessões. Através daquele tipo de pensamento assim, não, isso aqui não tem tanto problema. Não, isso aqui não... eu fiz, uma vez eu achava errado, mas agora... Abre teu olho. A luta contra o pecado é séria. E eu quero motivar você a declarar a guerra contra o pecado. Renova esse pacto que você tem com Deus. Declara guerra contra os desejos do seu corpo, da sua carne. Faça o que for necessário. Jesus disse, é melhor entrar no reino dos céus sem um olho, sem uma mão, se esse olho te fizer pecar, do que você estar perfeito no corpo e ir para o inferno. É uma figura de linguagem. Mas ele está dizendo assim, se tal coisa te faz pecar, se tal prática, se tal companhia te faz pecar, te livra disso. Não faz concessões. Não faz concessões. Se prepare para aguentar o sofrimento com a graça de Deus. Se prepare para aguentar o sofrimento como cristão com a graça de Deus. Porque essa é a promessa que Ele dá. Jesus nos dá a paz, Ele nos dá a graça. O que é graça? O pastor Helmut sempre fala muito que Deus nos dê a graça de conseguir fazer isso, fazer aquilo. Graça é um favor, uma ajuda que a gente não merece, mas que a gente ganha igual. É uma ajuda, é uma capacidade, é uma força, é um empurrão que só Deus pode nos dar. E Ele nos dá. Se prepare para lutar contra o pecado. Lute contra o pecado com a graça do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós entregamos as nossas vidas a Ti mais uma vez. Entregamos ao Senhor os nossos desejos, as nossas vontades humanas, a nossa carne. E nós entregamos, Deus, essa luta que nós enfrentamos. Como é difícil, Senhor. Tu bem sabes, Deus, que nós somos fracos. Qualquer coisa para nós dói, incomoda, a gente quer o fim daquilo. Qualquer vontade que dá, a gente já está querendo fazer concessões, já está argumentando com a gente mesmo aí, nos dando desculpas para pecar. Nos livra disso, Senhor. Santifica, Deus, a cada um de nós. Santifica a Tua igreja, o Teu povo, Senhor. Nos dá a perseverança necessária, a força necessária, a graça necessária para enfrentar, Deus, aquilo que vier pela luta, por causa da luta contra o pecado. Que a gente aqui consiga lutar, Senhor. Lutar e ter pequenas vitórias que sejam, mas que a gente perceba que temos progredido, que crescemos nessa luta, por causa do Senhor, não por causa de nós. Nós nos entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém.